Rosângela Macedo, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Maravilha. Eu sou um pouquinho estressado com essas coisas de política, mas faz parte. parte. Tem com as notícias, né, Calhão? Como é que fica calmo? Não tem como ficar calmo com essas coisas que acontecem no nosso país. Mas enfim, vamos deixar de lado um pouquinho essas sombras malditas que existem hoje no nosso país e vamos falar de coisas importantes que tem a ver com psicologia e tem a ver também com saúde, que é a bulimia e a anorexia. Fique à vontade, Rosângela. Obrigada, Calhão. Boa tarde, né? Esse é um tema, né, que acomete muitas mulheres. A maioria das doenças são registradas em mulheres, né? E jovens e adolescentes, que são as que mais são acometidas com esse sintoma, né? O que é a anorexia? A anorexia é quando a pessoa não ingere o mínimo de calorias, né, diárias para se manter viva, para se manter de pé, né? Ela se alimenta bem pouco e fica longos períodos sem comer, nada, né? E a consequência disso é uma perda de peso, né? Ela vai ficando cada vez mais magra. Na bulimia, o que acontece é o seguinte: a pessoa não tem controle sobre a comida. Ela tem episódios de comer demais e ficar longos períodos depois sem comer para compensar por ter comido demais. E normalmente ela come muito porque ela desconta na comida algum estresse, alguma frustração, alguma perda, alguma coisa que ela não consegue resolver. Então, ela acaba colocando na comida. E depois disso, ela provoca o vômito, porque ela não dá conta de tanta comida e ela provoca o vômito, ou usa laxantes, ou usa remédios para emagrecer. Tudo isso são sintomas, né, da bulimia. Outra coisa que é bem importante, eu estou falando agora só um recorte, vamos dizer assim, da saúde. Depois eu vou fazer um recorte psi, né, do que é esse sintoma, né, por que ele se manifesta na vida das pessoas, né? Então, repara, quais as consequências desse sintoma, anorexia e bulimia? As pessoas, além de, na anorexia, perder peso, na bulimia, oscilação de peso, tem uma questão bem importante que é perda de cabelo, né? Afeta fígado, músculo, pele ressecada e muitas meninas vivem a menorreia, que é a suspensão da menstruação por falta de peso, por estar sem peso suficiente para menstruar, ou seja, ela não pode perder nada. Então, esse é o quadro, né? Vamos dizer assim, da saúde, o olhar da saúde, né? Aí você quer fazer alguma pergunta? Eu posso seguir? Não, pode seguir. Tá, que aí eu vou fazer agora um recorte psi, né? Então, olha só, a primeira coisa que a gente faz quando nasce, Calhão, depois de abrir o olho, é mamar. Então, a comida, ela faz parte da nossa vida, desde o primeiro momento. Então, a comida, ela está associada à nutrição e à mãe. Consequentemente, afeto, amor. Então, a comida, ela está muito associada à vida, a afeto, à mãe. Quando a anoréxica rejeita a comida, ela também está rejeitando a mãe, ela também está rejeitando a vida. Quando uma pessoa não prova comidas, ela está deixando de provar da vida. Então, é muito amplo tudo isso. Eu sei que eu vou fazer apenas um pequeno recorte aqui, é só para a gente pensar sobre, refletir sobre o tema, né? Mas é muito, muito mais complexo. E repara, e a bulímica, o que ela faz? Ela tem um buraco, ela tem uma falta de afeto, de amor, de mãe tão grande que ela soca a comida garganta abaixo, como se estivesse concretando para sentir aquele peso, para tapar o vazio da alma, o vazio do afeto, o vazio do amor. E aí ela não dá conta de assimilar aquilo e ela tem que rejeitar aquilo. Então, esse é o movimento psíquico que ocorre com a bulimia e a anorexia, que são transtornos alimentares. Rosângela, quem sofre da anorexia e bulimia, ela é consciente disso ou não? Caliel,
Normalmente, a anoréxica, sim. A bulímica leva mais tempo, porque fica naquele come, para, né? Tem uma compulsão alimentar, depois fica longos períodos sem comer. Ela não entende muito, só depois de um tempo. E aí, quando ela começa a provocar vômito, tomar laxante, aí é que ela começa... E as pessoas que estão perto também, porque elas começam a se esconder, né? Depois de comer, ficam longos períodos escondidos, porque vão para o banheiro, usam laxante, provocam vômito. Então, depois de um tempo, sim, as pessoas começam a se dar conta disso. Mas normalmente são bem conscientes disso. As pessoas que sofrem de bulimia ou anorexia, elas precisam urgentemente procurar uma ajuda profissional. O psicólogo seria a pessoa pelo qual elas deveriam passar? Gabriel, porque olha só, são sintomas que começam no inconsciente e é lá no início da vida, né? É da primeira relação com a comida, da primeira relação com a mãe. A comida é tão importante na nossa vida que a gente chama o alimento, a gente transfere essa coisa do amor para a comida. E a gente chama as pessoas que a gente ama de nome de comida. Meu docinho de coco, né? Minha doçura, né? Meu pãozinho de mel. Por quê? Porque a gente fica literalmente trazendo o amor para a nossa vida em forma de comida. E aí a gente se perde, porque aí a gente vai viver a rejeição ou a compulsão querendo concretizar essa falta de afeto na nossa vida. E precisa procurar um psicólogo. Desculpa, eu não respondi. É importante, desculpa, Caliel, porque precisa descobrir lá atrás toda e ressignificar. Só posso continuar só para completar uma coisa importante? Sim. O que acontece, Caliel? Por vivermos num mundo patriarcal, numa cultura patriarcal, as mulheres têm muita dificuldade na nossa ancestralidade de aceitar um pouco as outras mulheres. A gente rejeita inconscientemente o feminino e fica se espelhando no masculino. Com isso, as mulheres vão ficando cada vez mais distantes dos seus corpos, né? Essas doenças, elas vêm porque a gente tem uma distorção da nossa imagem, da nossa autoimagem. E o corpo é feminino, então há uma rejeição desse feminino, há uma rejeição desse corpo. Para ressignificar tudo isso, tem duas saídas: psicologia, psicoterapia, talvez um psiquiatra em alguns casos, e dança. Porque a dança reconecta você com o corpo, né? Traz você para o corpo. Então ajuda muito. Muito bem, Rosângela, obrigado pela sua participação. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como encontrá-la nas redes sociais? Me encontra no Instagram, ser.ateliê de cura, e meu telefone é 619-8162-8454.